Nós começamos na semana passada uma série de pregações aqui no culto da manhã sobre reconstruir a sua vida, sobre restaurar a sua vida, não é? E o que tem nos inspirado a pensar sobre isso é que nós entendemos que esse ambiente de reavaliação que o país vive e que todas as famílias estão sendo obrigadas a se colocar nele, né? Todas as famílias passam por essa realidade, porque não é só quem tem um negócio, não é? Quem recebe um salário fixo também está tendo que se reorganizar, porque as coisas sobem a todo dia, os preços aumentam a todo dia, e de repente você percebe que aquilo que você recebe não dá mais para fazer tudo que você fazia antes. Além disso, a gente vive num momento em que as tensões estão muito altas em todos os níveis, as pessoas estão muito intolerantes, e pouca coisa é motivo para uma explosão, né? E a gente tem isso desde o relacionamento pessoal até entre os relacionamentos entre as nações, não é? A gente está num barril de pólvora pronto a explodir, a sensação que o mundo é isso, né? Nós vivemos esse momento. E em função disso, a ansiedade, a depressão, a angústia é uma enfermidade desse tempo, não é? E a gente às vezes trata a angústia e a depressão como coisa boba, como coisa, como alguns dizem, como frescura, como coisa de rico, porque, não é? Quem não tem tempo para ter essas coisas, e não é verdade. A gente tem hoje, desde crianças com excesso de ansiedade, até pessoas que exercem funções das mais estratégicas possíveis por conta do nível de pressão que as famílias vivem hoje. E quando a gente vive essa realidade, quando a gente se dá conta desse ambiente de pressão que a gente vive, a gente percebe em contrapartida uma fragilidade na formação. Se a gente corre muito, a gente não tem tempo para conversar, a gente não tem tempo para tratar da vida, para conversar das coisas, para aprender ouvindo histórias, não é? Para aprender prestando atenção na vida de outro, porque é tudo muito corrido, a gente terceirizou tudo. A gente tem a expectativa de aprender tudo em cursos, com tutoriais que vão para a internet, com ferramentas que não são a própria vida, não é? E o resultado final é uma sociedade, famílias cada vez mais rasas, cada vez mais superficiais, que não consegue dar nome para os seus problemas, que não consegue dar nome para as suas crises, e em função disso, a gente vem um crescente de descaminhos, um crescente de descontroles, um crescente de problemas mal resolvidos que se transformam em grandes empecilhos. Enquanto que se fossem tratados, quando começam, se fossem tratados. Desculpa, irmão, o inverno para mim é um desafio, né? Aqueles que, se fossem tratados de maneira progressiva, gradual, não chegariam aonde teriam chegado. E na semana passada, nós deixamos um texto aqui, não é, que eu disse, coloque esse texto no teu celular, como a página de abertura do teu computador, e alguns fizeram, até uma pessoa pelo menos fez e me mandou, não é? Que foi Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ideia de que nós devemos alimentar uma expectativa do melhor. Nós devemos esperar o melhor de Deus e não o pior. Nós devemos alinhar o nosso coração para o que Deus quer fazer e não para o que a sociedade está dizendo que vai acontecer.
Porque é exatamente inspirado pela direção de Deus que a gente consegue enfrentar os desafios que nos são apresentados. Então, quer dizer, eu preciso acertar o meu olhar, porque a Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo. E se a luz que há em ti for em trevas, que grandes trevas serão? Quer dizer, eu preciso ajustar o meu olhar, eu não posso ter uma vida alienada de um olhar que não considera os problemas de maneira nenhuma, mas eu também não posso ter uma vida impulsionada, movida por problemas. Então eu resolvo um problema hoje, amanhã tem outro, depois de amanhã tem outro, e eu fico enxugando gelo. Vocês já experimentaram enxugar gelo? Não é? Quer dizer, eu preciso de um norte, eu preciso de uma direção, de um alvo, e ninguém melhor do que Deus para dar esse alvo para a gente. O que o Paulo diz. Paulo diz que os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Ele está dizendo que Deus tem preparado é bem melhor. Você pode dizer isso a pessoa que está ao teu lado? O que Deus tem preparado é bem melhor. Amém, irmãos? Isso que deve nos fortalecer, nos manter de pé. Quer dizer, eu me levanto, eu sigo a cada dia, porque eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. Mesmo que esse melhor for lá na glória. Mas a palavra final é de Deus. A palavra final é de Deus. A segunda coisa que nós vimos, só para a gente recapitular, é que a gente precisa aprender a gastar, então a gente ajusta o olhar, e depois a gente precisa aprender a gastar energia no lugar certo. Já que nós não temos toda a energia do mundo. Quando a gente é jovem, a gente acha que tem toda a força do mundo, todo o tempo do mundo, todo o vigor do mundo. Depois que vai passando os anos, você descobre que não é assim. Você não tem mais todo o tempo do mundo. Né? Quando eu era mais moço, à noite era brincadeira. Tipo, eu cheguei a começar um trabalho de faculdade, na época de faculdade, 10 horas, eu dava aula de inglês, então eu chegava da aula e começava um trabalho às 10 horas da noite e terminava às 7 horas da manhã. Não é? Mole, não tinha problema. Hoje eu acho que eu não dou conta mais desse negócio. Não é? Porque o vigor da gente vai se esvaindo, e olha que eu ainda me sinto jovem. Nós falamos sobre descobrir o que você pode mudar e o que você não pode mudar. Então você vai gastar o seu vigor e a sua força no que você pode mudar. E a gente viu, por exemplo, que você não pode mudar o passado. Então não adianta ficar lamentando, chorando por um passado que você não pode mudar mais. Chore tudo que você tiver que chorar, mas siga em frente. Não é chorar o passado. O problema é ter uma expectativa que o passado fosse diferente. Às vezes a gente precisa chorar o passado por um tempo, até que ele vá embora. Mas outra coisa é eu ficar numa expectativa, se fosse assim, se ao menos eu tivesse tido essa oportunidade, se eu pudesse ter vivido aquela experiência, se acontecesse, esse se não existe. Se está no passado, não dá mais. Eu preciso focar minha energia de vida, meu vigor, pelo que ainda eu posso fazer. Deus, eu tenho vida hoje, eu tenho força, eu tenho disposição. Como que eu posso fazer o meu hoje e o meu amanhã diferente? O que eu posso mudar na minha vida? Eu não posso mudar os outros. Não posso mudar os outros. Você pode dizer para o teu irmão assim, você não consegue me mudar. Fala para ele, você não vai conseguir me mudar. Pode desistir. Não consegue. Não é? E os casais de noivos, às vezes, têm essa expectativa, né? Às vezes a noiva diz assim, não, depois que eu casar, eu dou um jeito nele. Conversa com os mais experientes. Conversa com a mãe dele. Bate um papo com a mãe dele que ela vai te dar o mapa da mina, se ela for honesta com você. Ela vai dizer assim, minha filha, estou tentando mudar desde que nasceu. Entendeu? Eu costumo dizer para os casais o seguinte, o que é bom fica 10 vezes melhor. E o que é ruim pode ficar 10 vezes pior. Entendeu? Então você está disposto a isso? O que passar disso é milagre. Milagre é milagre, glória a Deus, porque Deus faz milagres. Amém, irmãos? Deus faz sempre milagres.
não é? Mas é isso. Então eu não vou ficar esperando que o outro mude para eu ser alguma coisa. Eu vou mudar a minha vida, porque talvez a minha mudança provoque mudança no outro. Entendeu? Em vez de eu gastar o meu esforço em mudá-lo, eu mudo a mim mesmo. E aí pode ser que a minha ação gere uma reação diferente. Pode ser que o meu comportamento gere um comportamento diferente. Bom, essa foi a palavra da semana passada, e se você quiser assistir na íntegra, está no nosso canal do YouTube. Então você vai lá, é Catedral Metodista Oficial, ou pelo Face da igreja, Catedral Metodista de Petrópolis, você vai encontrar lá, Reconstrui Sua Vida. Hoje eu quero caminhar na segunda parte dessa série, não é? Que está baseada em Romanos, capítulo 8 também, a partir do versículo 1. Romanos 8, versículo 1 e 2. Eu vou tentar ser breve, mas compartilhando com você o que Deus colocou no meu coração para fazer. Romanos 8, 1 e 2. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Agora no versículo 12 a 17, por favor. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outras vezes atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Nós estamos aqui buscando princípios para então reorganizar a nossa vida, restaurar a nossa vida, reconstruir a vida, já que esse é um exercício de todo dia. Então, o primeiro princípio foi ajuste seu olhar às expectativas de Deus. Segundo, não gaste o seu esforço em vão. O terceiro é assuma o presente da libertação, da liberdade, da graça de Deus sobre a sua vida e rompa com as amarras da culpa. É interessante que há no ser humano, por conta das relações que se estabeleceram, um princípio de barganha. Se você vai em toda religião, todas as religiões, tem um princípio, um certo princípio de troca. Eu sou pecador, eu fiz isso errado, então eu mereço castigo e eu preciso fazer alguma coisa para poder merecer a bondade, a misericórdia da divindade. E é interessante que mesmo o cristianismo, não tendo essa base, a gente traz isso para o cristianismo. Uma ideia que é um senso comum religioso, de que se eu errei, a gente faz isso com os filhos também, a gente vai receber castigo, e para receber benevolência eu preciso dar alguma coisa em troca. E uma das coisas que foi muito agregada à religião foi a culpa. Como se a culpa fosse um processo de purificação, de penitência. E aí muitas pessoas carregam uma culpa quase que por viver. A vida é permeada de muita culpa, enquanto a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se eu pudesse colocar isso de uma forma mais simples, eu diria: não carregue peso desnecessário. Não carregue peso desnecessário. É verdade que nenhum de nós
ficará livre das consequências das escolhas erradas que fizemos. Sim, é verdade. A gente vai ter que lidar com elas. Sempre, sempre. Mas outra coisa diferente disso é carregar um peso de culpa por eu ter errado, um peso de culpa por eu não ter escolhido certo, um peso de culpa porque se eu tivesse feito de um outro jeito, talvez aquilo teria gerado uma outra atitude, um outro tipo de resposta. E aí eu começo a confabular e pensar uma série de desdobramentos se eu tivesse pensado assim ou assado, se eu tivesse agido desse jeito ou daquele jeito. E há várias formas de se relacionar com a culpa. Às vezes o relacionamento com a culpa é esse que eu estou descrevendo primeiro, onde eu me martirizo e não me permito usufruir de nenhuma alegria. Porque eu me sinto culpado. Não é? Eu, na verdade, não sou digno de alegria. Eu não sou digno de júbilo. Eu não sou digno de paz. Eu preciso de me penitenciar dia a dia, porque eu não mereço. E essa talvez é uma das modalidades da culpa mais cruéis, não é? Às vezes ela vem por um sofrimento que a gente vive e alguém disse que foi culpa da gente. Ou ninguém disse, mas a gente assumiu como culpa. É muito comum, por exemplo, uma criança que vê os pais se divorciando e ela acha que ele é o responsável pela separação dos pais. E aí ele carrega uma culpa por aquilo. É comum alguém que foi fruto de violência, de um tipo de agressão, e o agressor a convenceu que a culpa foi dele ou dela. E a gente, quando viveu essa tragédia aí no Rio de Janeiro, de desrespeito absoluto à vida daquela adolescente, a gente reafirmou que a culpa nunca é da vítima. Não é? Mas é interessante que até isso está presente na nossa vida como um todo. Ou às vezes a gente transfere essa culpa para o outro. Eu não me realizei porque o meu pai, porque a minha mãe não me ajudaram, não me impulsionaram, não me deram a força, não me deram as oportunidades. A culpa é deles. Quando eu falo de culpa, eu estou precisando achar alguém que seja morto para que então eu tenha expiação. Culpa fala disso. Culpa pede um sacrifício. Toda culpa pede sacrifício. Seja de você mesmo, seja do outro. Quando a gente lida com a graça, a gente entende que Jesus já tomou sobre si toda a culpa. Como nós lemos, Jesus assumiu sobre si toda a culpa. E a Bíblia diz que como cordeiro mudo, como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele foi sacrificado. E por que mudo? Porque ele se fez culpado. Ele se fez culpado. Mas eu preciso crer, irmãos e irmãs, que a graça e a morte de Jesus me livra de toda a culpa. E me dá a possibilidade de viver uma vida leve. Me dá a possibilidade de viver uma vida na graça. Eu não sou merecedor, eu não sou digno, mas Jesus me deu a graça. Amém, irmãos? Às vezes acontece em situações, por exemplo, de famílias que viveram a perda, o luto, não é? E estão vivendo, né, uma esposa que não se permite, não sente que ela pode estar feliz, porque se ela ficar feliz, parece que ela está desonrando a memória daquele que perdeu. E aí carrega um peso de culpa por algo que está além da sua capacidade. A gente não decide quando as pessoas vão viver ou vão morrer. Uma mãe que carrega uma culpa por um filho
Uma vida sem culpa não é uma vida sem erro e nem é uma vida indiferente, mas é uma vida onde eu assumo que eu não dou conta de tudo. É uma vida em que eu assumo que eu não tenho controle sobre as pessoas, que eu mal consigo perceber a minha própria vida. Entende? E aí eu preciso da graça que me restaura, que me liberta e que me faz ler a vida através dos olhos de Jesus. Amém, irmãos? Então, se eu preciso olhar para o lugar certo, se eu preciso gastar energia no lugar certo, eu preciso carregar também só o que Deus me deu para carregar. E a Bíblia diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque ele é leve, é suave. Quer dizer, o fardo de Jesus é suave. Você precisa enfrentar as suas culpas e dizer para elas: Jesus já levou sobre si todas as minhas mazelas. Eu sou livre, eu posso viver uma vida sem culpa. E não é só me culpando, culpando os outros. Se você continuar fazendo o jogo da culpa, você sempre precisará matar alguém. Ou a você mesmo, ou o outro, ou até mesmo Deus. Para que você pare de fazer isso, você precisa receber a morte que foi entregue em favor de você, que é de Jesus Cristo. O quarto princípio que eu queria trabalhar com os irmãos hoje é sobre, e eu vou encerrar com ele, fazer a maravilhosa descoberta de quem você é. Ou seja, assumir a nova identidade que Jesus comprou para nós. Olha o que diz o versículo 15 do texto que nós lemos. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outras vezes atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. E o Espírito testifica com o meu Espírito, ou com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O contexto que aconteceu a Reforma Protestante, lá no século XVI, foi marcado por esse contexto de culpa. Quando a igreja na Idade Média tinha preço para a absolvição de quase tudo. Quase tudo era a absolvição de pecados, era comprado com penitência, era comprado com sofrimento muitas vezes. E a nossa teologia de salvação ficou muito baseada numa ideia de que Jesus paga o preço da nossa culpa e nos dá ingresso ao céu. Mas trabalhou muito pouco o conceito da nossa identidade. E esse é um problema nosso, protestante. A gente se vê como servo de Jesus. E essa é a expressão mais forte para a gente. Nós somos servos de Jesus. Jesus comprou a minha salvação. Só que a Bíblia, o tempo inteiro, trabalha a relação de Jesus com o Pai numa relação fraternal, uma relação filial. E Jesus, quando ora ao Pai, ele ora assim. Ele tem essa relação de afeto, de pertença. Nós fomos salvos não para ter direito ao condomínio do céu. Nós fomos salvos para ter direitos e acesso à família de Deus. E nós fomos adotados. Adotados como filhos. E Jesus diz que Paulo está dizendo, por meio de Jesus, nós também clamamos: Abba, Pai. Sabe o que significa isso? Paulo está dizendo o seguinte: por meio de Jesus, nós temos acesso ao mesmo tipo de intimidade que Jesus teve com o Pai e tem com o Pai. Eu não sei se vocês têm consciência disso, mas quando Jesus clamava Abba, Pai, era como se Jesus dissesse Paizinho. Isso era um escândalo para a comunidade judaica. Porque ninguém chamava Deus dessa forma. O tetragrama, que representava o nome de Deus, sequer era mencionado.
Deus era chamado pela comunidade judaica de Adonai, meu Senhor. Aquele que faz, as ações de Deus estavam sempre realizadas, somadas com o que Deus fazia. Mas Jesus chega e diz assim, paizinho. E as pessoas perguntam, quem é ele para chamar Deus de pai assim? E Paulo está dizendo o seguinte, por causa de Jesus, nós temos acesso a esse tipo de intimidade, porque nós somos adotados. E Paulo diz mais, o Espírito testifica com o meu Espírito que nós somos filhos de Deus. E Wesley vai dizer que essa é uma marca que o Espírito Santo gera no nosso coração, não vem pelo conhecimento, não vem pela tradição, vem pelo próprio Deus que marca no meu coração que eu sou filho de Deus. Nós precisamos, irmãos, para reconstruir nossa vida, acharmos essa identidade que temos em Deus de filhos amados. Filhos amados, que são corrigidos pelo Pai, sim, que são disciplinados pelo Pai, sim, mas que são amados, que são abraçados, que são queridos. Você é um querido de Deus, amém? Amém? Você pode dizer, se a pessoa está do seu lado, você é um querido de Deus, uma querida de Deus. Amém? Nós não merecemos isso. Não há nada que você possa fazer que faça que Deus te ame menos. E não há nada que você possa fazer que faça que Deus te ame mais. Mas Ele te ama e te adotou como filho. E não há nada que você possa fazer para diminuir esse amor dele por você. Você pode até, como aquele filho pródigo, não querer viver debaixo do teto do pai. Mas você não pode impedir que ele te ame. E sabe, irmãos, na minha caminhada pastoral, já tem algum tempo que a gente está nessa estrada, os maiores problemas que eu encontro no relacionamento humano não tem a ver com habilidades, não tem a ver com competências, tem muito a ver com caráter, mas tem a ver especialmente com esse sentimento de a que ou a quem eu pertenço. Uma pessoa que desenvolve uma vida destrutiva para si e para os outros, normalmente é alguém que não se sentiu amado. Normalmente é alguém que não se sentiu acolhido. Que não se sente pertencente a nada. E por isso ele também não tem compromisso com nada, nem consigo mesmo. Uma das coisas preciosas da vida é saber que é amado. E às vezes a vida se desenrola de uma forma que nem todos nós temos essa estrutura de família, do pai, a mãe. E às vezes essa figura que te dá um sentimento de pertença é uma avó, é um avô, é uma tia. É alguém que te adotou como todos nós somos adotivos. Às vezes é alguém aqui da igreja que te assume como filho. Mas, sobretudo, eu preciso me sentir amado e acolhido por Deus como filho. E preciso assumir essa identidade de filho. Porque quando eu me torno filho de Deus, eu me torno herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Faz toda a diferença. Eu não tenho como tirar do meu DNA que eu sou filho do seu Valdete e da dona Neide. Por mais que eu me torne uma pessoa diferente do que eles foram, muito da história deles está encravada na minha história. Porque eu sou resultado dessa história. Se você se tornar filho de Deus e assumir essa identidade, você também será marcado pela história de Deus. Você será marcado pela forma de Deus ver. Você será marcado como Deus enxerga, como Deus processa as coisas, como Deus trabalha as coisas. Você vai descobrir que Deus está lá no controle. Que Deus está presente. A Bíblia diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, os que creem no seu nome. Essa vida, querido, é muito dura para você assumir como só sua. Você precisa entender que há um propósito. E esse propósito vem da tua relação filial com Deus. Me permita ler só mais um versículo para a gente terminar e fechar essa palavra de hoje. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5. Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se conhecemos, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eu fui criado na igreja metodista desde os 8 anos de idade. E por ter sido formado na igreja metodista, eu aprendi a me tornar extremamente crítico, especialmente de mim mesmo. Porque faz parte da nossa formação um senso crítico aguçado. Está dentro do nosso jeito de ser igreja, de ser... E eu fui forjado muito. A igreja era a minha segunda casa. Eu passava, às vezes, mais tempo na igreja do que na casa dos meus familiares, eu digo tio, tia, primo. E por conta da minha história pessoal também, eu desenvolvi um senso crítico muito forte sobre mim mesmo. E é sempre assim, a gente cobra mais, o que a gente cobra dos outros, a gente sempre cobra mais da gente mesmo. Até um momento que esse versículo se abriu para mim. 2 Coríntios 5,16. Ouvindo um pastor, Abe Uber, pregar, a palavra dele para mim foi reveladora. No sentido de que ele disse assim, o que Paulo diz: a ninguém mais olhamos a não ser por meio de Cristo. E sabe o que ele disse naquele dia que ele estava pregando? Ele falou o seguinte: eu não posso mais olhar para o meu irmão a partir dos problemas dele. Eu não posso mais olhar para mim mesmo a partir dos meus problemas. A partir do momento que eu estou em Cristo, eu preciso olhar para mim mesmo e para o meu irmão, vendo-o através de Cristo. É como se Cristo se tornasse os meus óculos e agora eu vejo a vida através da lente de Cristo. O que significa isso? Não é? A Raquel está ali com Samuel no colo, vai olhar para ele, Raquel, a partir dos propósitos de Cristo. Não é? E não a partir do que você deseja para ele, ou do que ele demonstra a partir da força ou da fragilidade. Mas eu sou convidado a olhar a partir de Cristo e ver o propósito de Cristo. Então, olhar para você e dizer assim: eu estou vendo que Deus está te levando para esse lugar. Eu percebo Cristo na sua vida, eu percebo... Porque aí, irmãos, é como se a Bíblia diz assim, que a vida na fé é como um espelho. Só que quando nós olhamos para o espelho, nós não vemos só a nossa imagem refletida. Nós vemos a nossa imagem e vemos a de Cristo. Qual o problema da sociedade atual? Ela anda o tempo inteiro com um espelho assim, mas o espelho é só selfie. A gente vive fazendo selfie dos nossos problemas, das nossas crises, das nossas dificuldades. Está lá selfie. E a gente posta tudo no Facebook. Mesmo que às vezes vem tudo decorado de coisa boa, mas o selfie verdadeiro acaba aparecendo lá. E a gente vai postando uma imagem que a gente construiu a nosso respeito, às vezes carregada de problema, carregada de angústia.
Enquanto o que Deus quer que eu veja assimilada com a minha imagem, a imagem de Cristo. Deus quer que eu veja o que Cristo quer fazer através de mim. E aí isso diz que eu não sou refém das minhas mazelas. Eu não sou refém da minha história. Eu não sou refém nem das escolhas erradas que eu fiz, porque Paulo diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Sabe o que é, irmão? Jesus descobriu que não tinha jeito para mim e para você. Então ele resolveu fazer a gente de novo. É só isso. Então, em vez de você ficar tentando fazer arrumadinho nesse ser caído que sou eu e você, olhe para a nova pessoa que Deus já gerou no coração dele, para mim e para você. E mire por lá. Olhe para lá. Olhe para você sim, mas olhe para o que Deus já projetou para você. Entendeu, querido? Amém? Eu estou sendo claro ou eu estou dando volta aqui? Estou sendo claro com você? Para mim isso foi libertador. Porque talvez algumas coisas da minha própria história eu nunca conseguiria resolver sozinho. Se eu dependesse só da minha história, talvez eu não chegaria a lugar nenhum. Eu não estaria aqui. Mas porque Jesus está escrevendo uma nova história para mim, eu posso ir além da minha história. Eu posso ir além das minhas limitações e das minhas potencialidades. Porque há uma nova história escrita para mim. E essa é a minha verdadeira identidade. A minha verdadeira identidade é aquela que está em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar em pé. Na semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos trabalhar um pouco sobre, a partir desse novo olhar que eu tenho em Cristo, enfrentar as incongruências da minha própria vida, buscando cura para as minhas feridas. Mas antes de tudo eu preciso ter claro a minha verdadeira identidade. E a minha verdadeira identidade é aquela que está firmada em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos orar. Feche os seus olhos. E se você quer dar mais um passo, e talvez dizer, Jesus, eu preciso deixar a culpa de lado. Jesus, eu preciso assumir o teu plano, o teu propósito, a verdadeira identidade que o Senhor tem para mim. Eu quero te chamar, vem ao altar. Vem ao altar dizer, eu preciso de uma vida nova. Eu preciso de uma vida que seja restaurada pelo poder de Deus. Pode vir ao altar, sai do seu lugar e vem ao altar, que nós vamos orar por vocês. Pode vir.